Olá, meus queridos companheiros do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. É com prazer e alegria que aqui estamos mais uma noite aproveitando este momento onde nós nos reunimos em vibrações fraternais, principalmente depois dessa prece de abertura, depois destas canções que sempre abrilhantam as nossas reuniões, onde nós somos levados a elevar o nosso pensamento e as nossas vibrações para obtermos, com as nossas reflexões, um pouco mais de informações, de esclarecimentos e de conhecimentos que serão imprescindíveis para essa nossa busca pela felicidade, pela própria perfeição. Gostamos sempre de dizer e de lembrar das lições do nosso Augusto Cury, um autor que não se intitula um autor religioso, mas que através das suas obras procura sempre fazer aquele elo de ligação com o próprio Cristo, com as lições de Jesus. E eu gosto muito de determinados ensinamentos de Augusto Cury, sobretudo aqueles relacionados com a mente humana, e extraído do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, onde ele diz dessa necessidade de nós aprendermos a trabalhar e administrar as nossas emoções. Por quê? Porque as nossas emoções, queridos companheiros, elas são justamente aquela que nós poderíamos chamar aquela carga que utilizamos para registrar na nossa memória todos os fatos, todos os acontecimentos e, sobretudo, os esclarecimentos ou o conhecimento que nós sempre buscamos. Quando nós conseguimos, com uma carga emocional, assimilar alguma informação, nós temos a chance e a oportunidade de gravarmos efetivamente aquilo que foi dito, aquilo que foi falado, aquilo que foi assimilado e aprendido. Então, quando a gente pede nas nossas casas para elevarmos o nosso pensamento, é exatamente para que as emoções do momento e, sobretudo, aquelas emoções, aquelas vibrações coletivas nos auxiliem a gravar, nos auxilia a apreender todos os ensinamentos que são de extrema importância para este nosso processo de crescimento e evolução. Então, quando a gente pede, quando coloca-se essa necessidade, é exatamente para nós testarmos a carga emocional que nós estaremos colocando nesses ensinamentos e nessas informações. E por que nós dissemos isso, e principalmente neste momento, queridos companheiros? É porque, particularmente, eu percebo que muitas pessoas já se encontram cansadas deste momento da pandemia, que já se encontram cansadas e esgotadas de ficarem reclusas dentro de casa, mas principalmente trazendo as reflexões para o nosso campo, infelizmente muitas pessoas estão sentindo falta da presença na casa espírita. Mas eu perguntaria, por que nós estamos sentindo mais esta ausência das casas espíritas? Será que não nos falta um pouco mais de emoção, sobretudo naquilo que nós estamos fazendo dentro do nosso lar ou nas nossas atividades corriqueiras, para que, através do aprendizado, consigamos colocar os ensinamentos do Cristo em prática? Será que este desejo enorme de retomarmos a casa espírita, sim, a gente coloca aquela necessidade de nos encontrarmos, de nos abraçarmos, eu sei, isso faz falta sim para muitas pessoas, mas será que nós não estamos mais uma vez querendo apenas e tão somente retomar aquela bengala ou aquele ponto de apoio que os templos religiosos representam para todas as criaturas? Infelizmente, muitas das vezes nós identificamos as casas espíritas ou os templos religiosos como muletas. Muletas que a criatura humana utiliza para justificar, e muitas das vezes uma justificativa sem precedentes, ou uma justificativa sem objetivo, retratando apenas e tão somente uma fuga.
e nós não podemos fugir em nenhum momento e de nenhuma oportunidade de crescimento e evolução. Estou falando isso exatamente para que todos possam refletir comigo nesses instantes. Porque, gente, eu já disse aqui em outras oportunidades, às vezes nós falamos que temos fé, nós falamos que acreditamos em Deus, mas por que então que nós estamos cansando da pandemia? Por que nós estamos cansando de ficar reclusos dentro de casa? Por que nós estamos reclamando da ausência à casa espírita? Por quê? Porque com certeza falta-nos a fé. Nós não temos a certeza de Deus, nós não temos a convicção de que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. E daí nós queremos retornar o mais rápido possível para aquilo que nós chamamos de nosso normal, mas um normal que infelizmente não nos conduzirá ao nosso crescimento e à nossa evolução. Um normal que infelizmente para a maioria das pessoas funciona como uma muleta, onde nós vamos ali escorar e achar que nós estamos caminhando, que nós estamos crescendo, que nós estamos evoluindo. Infelizmente. Me lembro aqui do livro Renúncia, o romance de Emmanuel, que aqueles que já tiveram a oportunidade de ler sabem do que eu estou falando. Um romance fantástico, com lições de um espírito que veio lá de Sírios, de um outro planeta, que já estava numa condição mais evoluída e que reencarna aqui na Terra para auxiliar um grupo de amigos, para auxiliar entes queridos. Ela reencarna, retorna e consegue se ligar de uma forma tão emocionante, olha, veja de novo as emoções, aos ensinamentos do Cristo, que ela servia de base e parâmetro, inclusive para sacerdotes. Emmanuel, naquela oportunidade, estava reencarnado como o padre Damiano, e o padre Damiano era justamente um dos tutores de Alcione, mas ele aprendia muito mais com Alcione do que praticamente com a própria igreja e com os seus ensinamentos, porque ele era um preceptor, ele era um tutor, ele dirigia toda uma comunidade, mas aquele espírito, ele praticava todos os ensinamentos do Cristo. As mensagens cristãs caíam sobre ela como uma chuva de bênçãos, e ela percebia a emoção, ou deixava que a emoção a auxiliasse não somente na gravação dos ensinamentos, mas acima de tudo, na prática de tudo aquilo que ele ensinava. No livro vai contar um determinado momento em que ela foi conduzida pelas circunstâncias da vida à casa dos seus senhores, e que, por ironias do destino, eram justamente os seus pais, ou o seu pai, que não a conhecia, e ela apenas ficou sabendo que era o seu pai depois que ela aceitou. Ela renunciou inclusive a todo e qualquer tipo de coisa, principalmente de facilidades e riquezas, porque ela tinha essa necessidade de auxiliar de alguma forma, e é claro que ela estava ali também protegendo a sua mãe. Mas o que eu quero dizer é que essa família do seu pai, que já estava em segundas núpcias, eles convidaram-na para participar do culto do Evangelho no lar, que eles haviam instituído lá na América, quando estavam juntamente com outras pessoas. Retornaram para a Europa e continuaram ali com o Evangelho, ou culto do Evangelho no lar. E, lógico, não vou contar a história toda porque era um pouquinho longa, mas em um determinado momento, daquela primeira oportunidade que ela teve de participar com eles deste encontro, o seu pai, inclusive, que ainda não sabia, entreteve com ela algumas informações e esclarecimentos, porque ele falou: olha, por que eu devo ficar me preocupando com o culto do Evangelho no lar, apesar deles terem instalado e a gente faz aqui, mas eu não consigo entender por quê, porque as igrejas já fazem isso. Olha, vejam quantas igrejas nós temos aqui, por exemplo, em Paris. Só no centro são mais de 20,
fora nos outros bairros. Então esse papel do culto do evangelho cabe à igreja e não a nós. Então isso, sinceramente, eu não consigo entender. E aí Alcione vai, mas lógico, não chamou de pai, né? Chamou de Senhor Davenport, que era justamente o seu sobrenome. Ela explicou: nós precisamos nesses momentos nos atermos aos ensinamentos do mestre. Ela não falava por ela. Ela era apenas uma garota com seus 18, 19 anos de idade, muito nova para ter conhecimentos naquela época, mas era um espírito mais avançado e evoluído e que teve justamente com Damiano algumas lições dos próprios evangelhos numa interpretação mais avançada e podemos dizer uma interpretação condizente com aquilo que o Espiritismo hoje nos apresenta. Ela disse que, e aí a gente acha interessante porque Emmanuel utiliza essa expressão, inclusive, salvo engano, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, e ela fala que através dos ensinos do mestre nós devemos aprender que, e aí repito, lá na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala isso: vai chegar um dia que a humanidade vai conseguir descobrir que o templo dedicado ao Criador é todo e qualquer lugar na natureza. Todos os lugares que nós tomarmos e adotarmos será com certeza considerado um templo do Criador. Então vai ser na nossa casa, vai ser na nossa vizinhança, nos nossos momentos de lazer. Todo lugar será um lugar sagrado para o culto doméstico de adoração ao Criador. Então, por que nós estamos cansando desses momentos e sentindo falta das nossas casas espíritas? Por que nós não conseguimos encontrar no culto do próprio lar a presença do Criador e as oportunidades que Ele nos coloca? Alcione ainda vai dizer: lá no grupo, lá na igreja, nós temos o padre que tem as suas funções, mas ele tem funções, podemos assim dizer, coletivas, de levar informações e conhecimentos para as criaturas, coletivamente, mas é exatamente no culto do evangelho no lar, é exatamente na prática das lições do Cristo dentro do nosso próprio lar, que nós seremos considerados verdadeiros ministros da fé. Olha que expressão mais interessante que ela coloca: ministros da nossa própria fé. E ela vai continuar desenvolvendo lições que Emmanuel vai trazer para nós, inclusive no livro Consolador. Olha como que as lições de espíritos avançados e evoluídos ainda calam fundo no nosso próprio coração. O Emmanuel vai dizer que exatamente ou justamente no lar é que nós vamos buscar aquele processo de autoiluminação. Então será que esse fato de nós estarmos cansando destes momentos dentro do nosso lar, de nós queremos voltar para o nosso, entre aspas, normal, nós não estamos simplesmente querendo voltar para as nossas escoras, voltar para a nossa muleta, e aí relegar ao futuro a nossa própria autoiluminação? Gente, não podemos desperdiçar essa oportunidade. A pandemia é sem precedentes na nossa própria história, um momento de oportunidades imensas, sobretudo de autoconhecimento, de autoproclamação da própria fé e, é claro, oportunidade de colocarmos em prática todos os ensinamentos que nós aprendemos sobre caridade. Caridade, humildade, tolerância, resiliência, por aí afora. Aquilo que todos os nossos companheiros que sempre trocam ideias conosco vêm falando. Por isso eu queria deixar hoje essa reflexão. Será que você está cansando deste momento de autoanálise? Se está cansando, se questione: por quê? E para que nós fomos colocados diante dessa catástrofe mundial? Pense nisso e tenha certeza, precisamos desenvolver a fé. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Muita paz a todos vocês.